Antártica. Uma vastidão gelada e selvagem. O continente mais frio, ventoso e seco da Terra. As temperaturas despencam para níveis inimagináveis e os ventos uivam pelas planícies infinitas de gelo e neve. Este ambiente implacável é uma prova da força bruta da natureza. No entanto, por baixo desta fachada congelada, encontra-se uma história envolta em mistério. Durante séculos, a Antártica tem cativado exploradores, cientistas e sonhadores. A sua localização remota e as condições extremas tornaram-na uma das últimas fronteiras inexploradas do nosso planeta. O que estará escondido debaixo da sua camada de gelo com quilômetros de espessura? Que segredos do passado estarão presos no seu abraço gelado? O fascínio do desconhecido é uma força poderosa e a Antártica possui-o em abundância. À medida que nos aventuramos mais fundo neste mundo congelado, começamos a descobrir pistas tentadoras sobre o seu passado, presente e talvez até sobre o nosso futuro. Acredite ou não, a Antártica nem sempre foi um deserto congelado. Há milhões de anos, este continente era um lugar muito diferente. As evidências sugerem uma Antártica mais quente e verdejante. Fósseis de florestas luxuriantes e restos de dinossauros pintam um quadro de um continente repleto de vida. Os cientistas descobriram folhas fossilizadas, madeira e até flores que datam da época em que os dinossauros vagueavam pela Terra. Estas descobertas fornecem provas inegáveis de que a Antártica foi outrora um ecossistema vibrante, um contraste gritante com o deserto congelado que vemos hoje. A transição de um paraíso verdejante para um deserto gelado é uma história de alterações climáticas dramáticas. Ao longo de milhões de anos, as placas tectónicas da Terra deslocaram-se, fazendo com que a Antártica derivasse para sul, para a sua posição isolada atual. Esta mudança teve um impacto profundo no clima do continente. À medida que a Antártica se afastava do Equador, as temperaturas despencaram e as florestas outrora luxuriantes congelaram, acabando por ficar envoltas na enorme camada de gelo que vemos hoje. Sob o peso imenso da camada de gelo da Antártica, encontra-se um mundo oculto, uma rede de centenas de lagos subglaciais, escondidos da vista e intocados pela luz solar. Estes lagos, formados pelo calor geotérmico e pela pressão do gelo acima, albergam um ambiente diferente de qualquer outro na Terra. Um desses lagos, o Lago Vostok, é um exemplo primordial destas maravilhas ocultas. Enterrado sob quilómetros de gelo, o Lago Vostok está isolado do mundo exterior há milhões de anos. A sua descoberta causou ondas de entusiasmo na comunidade científica. No final do século XX, cientistas russos perfuraram até algumas centenas de metros da superfície do Lago Vostok. Os núcleos de gelo que extraíram continham indícios intrigantes de vida. Micro-organismos, aparentemente a prosperar nas profundezas frias e escuras, sugeriam a presença de um ecossistema único e potencialmente próspero. A descoberta de vida no Lago Vostok levantou ainda mais questões sobre o potencial de vida noutros locais do nosso sistema solar. Será que ambientes semelhantes poderiam existir em luas geladas como a Europa ou Encélado? Os segredos guardados nestes lagos subglaciais podem conter pistas sobre as origens da própria vida. Imaginem uma cordilheira, mais alta do que os Alpes, escondida debaixo de quilômetros de gelo. Isto não é ficção científica, é a realidade dos montes Gamburtsev, um enigma geológico enterrado sob a camada de gelo da Antártica. A descoberta dos montes Gamburtsev foi um momento de puro espanto científico. Na década de 1950, cientistas soviéticos, utilizando levantamentos sísmicos, detectaram uma enorme cordilheira sob o gelo. Esta descoberta desafiou a compreensão geológica convencional. Como é que uma cordilheira tão significativa poderia existir no meio de um continente, escondida sob uma camada de gelo com milhares de metros de espessura? A resposta reside nos processos dinâmicos que moldaram a Antártica ao longo de milhões de anos. A
acredita-se que os Montes Gamburtsev sejam montanhas antigas, formadas há mais de 1.000 milhões de anos. Apesar da sua idade, estas montanhas permanecem notavelmente intactas, com os seus picos e vales preservados sob o gelo. Secção 5. O enigma dos Montes Gamburtsev. A existência dos Montes Gamburtsev apresenta um paradoxo fascinante. As montanhas formam-se normalmente nos limites das placas tectónicas, onde forças imensas empurram a crosta terrestre para cima. No entanto, a Antártica situa-se no centro de uma placa tectónica longe de quaisquer limites de placas ativas. Então, como é que os Montes Gamburtsev se formaram? Esta questão tem intrigado os geólogos durante décadas. Uma teoria dominante sugere que as montanhas se formaram há milhares de milhões de anos, quando a crosta terrestre era mais quente e ativa. Com o tempo, à medida que a crosta terrestre arrefeceu e estabilizou, os Montes Gamburtsev deveriam ter sido erodidos. No entanto, o peso imenso da camada de gelo sobrejacente pode tê-los protegido das forças da erosão, preservando as suas formas antigas. Os Montes Gamburtsev oferecem uma janela única para a história primitiva da Terra. O seu estudo pode fornecer informações valiosas sobre os processos que moldaram o nosso planeta há milhares de milhões de anos. Seção 6. Sons estranhos das profundezas. A camada de gelo da Antártica é um lugar de silêncio arrepiante, quebrado apenas pelo uivo do vento e pelo chiar da neve sob os pés. Mas, por baixo da superfície, emerge uma paisagem sonora diferente. Ruídos estranhos, descritos como estrondos, gemidos e estalidos, foram gravados por cientistas. Estes sons, provenientes das profundezas da camada de gelo, têm despertado curiosidade e especulação. Alguns investigadores acreditam que estes sons são causados pelo movimento do próprio gelo. À medida que os glaciares se deslocam e rangem contra a rocha-mãe, podem produzir uma variedade de ruídos inquietantes. Outros cientistas especulam que os sons podem estar relacionados com a atividade vulcânica. Embora a Antártica possa parecer geologicamente estável, alberga vários vulcões ativos. O movimento do magma sob a camada de gelo pode gerar ondas sísmicas que se manifestam como sons estranhos. A origem destes sons antárticos permanece um mistério, aumentando o fascínio deste continente enigmático. São necessárias mais pesquisas para desvendar os segredos por detrás destes ruídos arrepiantes provenientes das profundezas. Secção 7. Sussurros de civilizações antigas. A ideia de civilizações antigas enterradas sob o gelo da Antártica pode parecer coisa de lendas ou ficção científica. No entanto, algumas anomalias intrigantes têm alimentado a especulação sobre um passado oculto. Uma dessas anomalias é o mapa de Piri Reis, um mapa turco do século XVI, que retrata a Antártica com uma precisão surpreendente, séculos antes da sua descoberta oficial. O mapa mostra a linha costeira do continente com detalhes notáveis, incluindo características que só recentemente foram descobertas sob o gelo. Enquanto alguns descartam o mapa de Piri Reis como uma coincidência ou uma interpretação errada, outros acreditam que ele sugere a possibilidade de uma civilização perdida que possuía conhecimentos avançados de cartografia e navegação. Outra peça do puzzle provém de imagens de satélite, que revelaram o que parecem ser estruturas feitas pelo homem sob o gelo. Estas estruturas, muitas vezes de forma geométrica, têm alimentado a especulação sobre ruínas antigas escondidas sob o deserto congelado. Secção 8. O fascínio do desconhecido. Embora as provas de civilizações antigas na Antártica continuem inconclusivas, a possibilidade continua a cativar a imaginação. Será que pode haver um fundo de verdade nestas lendas? Será que uma civilização perdida terá prosperado neste continente agora congelado? O fascínio do desconhecido
é uma força poderosa que nos leva a explorar, a questionar e a procurar respostas para os mistérios que nos rodeiam. A Antártica, com os seus lagos ocultos, montanhas enterradas e sons estranhos, encarna este fascínio como nenhum outro lugar na Terra. Talvez, sob o gelo, estejam as respostas para perguntas que ainda nem sequer pensamos em fazer. Ou talvez, o maior mistério de todos seja o poder da nossa própria imaginação para preencher as lacunas. Secção 9. O futuro da exploração antártica. A exploração da Antártica está longe de estar concluída. À medida que a tecnologia avança, também aumenta a nossa capacidade de sondar os segredos escondidos sob o gelo. Novas gerações de cientistas e exploradores são atraídas por este continente congelado, impulsionadas por uma sede de conhecimento e por um desejo de desvendar os seus mistérios. Os lagos subglaciais, como o Lago Vostok, oferecem vislumbres tentadores sobre o potencial de vida em ambientes extremos. Sondas robóticas e técnicas avançadas de perfuração permitirão explorar estes lagos com maior detalhe, procurando sinais de vida e desvendando os segredos dos seus ecossistemas isolados. Além disso, o estudo dos montes Gamburtsev e de outras formações geológicas sob o gelo fornecerá informações valiosas sobre a história da Terra e as forças que moldaram o nosso planeta ao longo de milhares de milhões de anos. A Antártica é um continente de extremos, um lugar onde os limites da nossa compreensão são constantemente postos à prova. A sua exploração é um testemunho da curiosidade humana, da engenhosidade e do fascínio duradouro pelo desconhecido. Secção 10. Conclusão. Os mistérios duradouros da Antártica. A Antártica, o continente congelado no fundo do mundo, ocupa um lugar único no nosso imaginário coletivo. É um lugar de beleza austera, condições implacáveis e mistério profundo. Dos seus lagos ocultos às suas montanhas enterradas e sons estranhos, a Antártica continua a surpreender e a desafiar a nossa compreensão do mundo natural. À medida que nos aprofundamos nas suas profundezas geladas, descobrimos pistas tentadoras sobre o seu passado, presente e talvez até sobre o nosso futuro. As provas de uma Antártica outrora verdejante, a descoberta de lagos subglaciais repletos de vida e a presença enigmática dos montes Gamburtsev pintam um quadro de um continente moldado por forças dinâmicas ao longo de milhões de anos. Embora alguns dos mistérios da Antártica possam permanecer por resolver, a busca pelo conhecimento e pela compreensão é uma viagem contínua. O futuro da exploração antártica promete descobertas ainda maiores, expandindo os limites da ciência e revelando os segredos deste deserto gelado para as gerações vindouras.